Sabe aquela história de que perder peso é a parte fácil? Pois é, agora manter o peso longe, essa é uma batalha completamente diferente. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência que explica por que essa luta é tão, mas tão difícil e como uma nova era da medicina está virando o jogo de cabeça para baixo. Essa é a pergunta, né? Aquela que frustra milhões de pessoas. Depois de tanto esforço para emagrecer, por que parece que o nosso próprio corpo tem um plano para sabotar cada passo que a gente dá? A resposta, olha, não está na força de vontade não. Por décadas, a gente ouviu a mesma história. Emagrecer é uma questão de força de vontade. Se não consegue, é porque não se esforçou o suficiente. Só que a ciência moderna chegou para dizer, espera aí, não é bem assim. A verdade é bem mais complexa. Não é só sobre disciplina. Na verdade, a gente está lutando contra um sistema de defesa biológico, poderosíssimo, programado para nos proteger justamente da perda de peso. Então, para a gente entender essa luta de verdade, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e redefinir o problema. O jeito que a ciência entende o peso corporal hoje virou completamente o jogo. A obesidade deixou de ser vista como uma simples escolha e passou a ser tratada como o que ela é, uma condição médica complexa. E tá aí a definição formal. Presta atenção nas palavras, hein? Doença crônica, desregulação neurohormonal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tira o foco da culpa e coloca onde ele deveria estar, na biologia. O cérebro e os hormônios estão, trabalhando ativamente para manter a gordura que o corpo já acumulou. Para eles é um mecanismo de sobrevivência. Ok, mas como exatamente o corpo faz isso? Bom, ele não brinca em serviço. Ele tem um verdadeiro arsenal de mecanismos para lutar contra a perda de peso. É um sistema que, na cabeça dele, é essencial para a nossa sobrevivência. O que é fascinante aqui é essa cascata de reações. Pensa só, a pessoa começa a comer menos. O que acontece? O cérebro entra em modo de pânico. Ele interpreta isso como um sinal de fome, de perigo. E aí ele aperta os botões. Primeiro aumenta a grelina, que é o hormônio da fome. Ou seja, a fome fica gigante. Ao mesmo tempo, ele derruba a leptina, que é o sinal de saciedade. E como se não bastasse, para piorar tudo, o metabolismo desacelera. O corpo começa a economizar cada caloria. É um sistema de defesa praticamente à prova de falhas. E o pior é que essa mudança não é temporária, ela é duradoura. Tem um estudo super famoso com os participantes daquele programa The Biggest Loser, que mostrou isso de um jeito chocante. 6 anos depois da competição terminar, o corpo deles ainda estava lutando para voltar para o peso antigo. Como? Queimando cerca de 500 calorias a menos por dia do que o esperado. É uma adaptação metabólica brutal. Mas no meio dessa batalha biológica tão desigual, a medicina finalmente trouxe reforços de peso. Uma nova classe de medicamentos está mudando completamente as regras do jogo. E a grande sacada é que eles trabalham a favor da nossa biologia e não contra ela. O primeiro grande nome dessa resolução foi a semaglutida, talvez mais conhecida como Wegovy. O que ela faz? Basicamente, ela imita um hormônio que a gente já tem, o GLP-1, que é o cara que vai lá no cérebro e diz, ei, já tá bom, pode parar de comer. O resultado disso, em média, os estudos mostraram uma perda de peso de 15%. Gente, 15%. É um número que até pouquíssimo tempo atrás a gente só via com cirurgia. Mas a ciência não para, né? Logo depois veio a tirzepatida, ou Zepbound. A ideia aqui foi ainda mais inteligente. Em vez de atuar só no GLP-1, ela atua em 2 hormônios, o GLP-1 e também o GIP. É como se fosse um ataque em 2 frentes biológicas diferentes. E o resultado dessa abordagem dupla, uma perda de peso média ainda mais impressionante, 21%. E o futuro? Bom, o futuro parece ser ainda mais incrível. Já estão testando a retratrutida, que é uma molécula de ação tripla. Ela adiciona um terceiro alvo na mistura, o glucagon, que também ajuda a suprimir o apetite e aumentar o gasto de energia. E os resultados, olha, são de cair o queixo. Uma perda de peso média de quase 29%. Isso já está encostando nos resultados da cirurgia bariátrica. Quando a gente coloca isso num gráfico, fica muito claro. É uma escadinha de eficácia. Cada nova geração desses remédios representa um salto gigantesco na nossa capacidade de tratar a obesidade de um jeito eficaz e seguro. A gente está aprendendo a falar a língua da biologia do corpo, de uma forma cada vez mais completa. Então, para resumir, a lógica é essa. Os medicamentos imitam os hormônios que sinalizam para o cérebro que está tudo bem, que não precisa sentir tanta fome, e ainda otimizam o metabolismo.
Do remédio que mira em um alvo para o que mira em 2 e agora para o que mira em 3, a eficácia só aumenta porque a abordagem fica cada vez mais inteligente e completa. Ok, essa revolução nos remédios é fantástica, mas mesmo com tudo isso, a intervenção mais poderosa ainda pode ser a cirurgia. E o motivo é que ela não só mexe no tamanho do estômago, ela reprograma a biologia hormonal do corpo de uma forma muito profunda. E aí existem várias opções, cada uma com seus prós e contras, sabe? Tem o balão gástrico, que é temporário e menos invasivo, com uma perda de peso mais modesta. E no outro extremo tem a gastrectomia, a cirurgia de sleeve, que é permanente, mais complexa, mas que também entrega a maior perda de peso. A escolha, claro, vai depender muito do perfil e da necessidade de cada pessoa. Mas agora vem um ponto fundamental. Não importa se o caminho é com remédio ou com cirurgia. A base, o alicerce para o sucesso a longo prazo, essa não muda. É crucial entender que essas são ferramentas poderosíssimas, mas não são balas de prata, não são soluções mágicas. Se para de tomar o remédio, o que acontece? O peso tende a voltar. A cirurgia exige suplementação e acompanhamento para o resto da vida. Ou seja, essas ferramentas funcionam muito melhor quando elas vêm junto com mudanças de estilo de vida sustentáveis. Essa é a verdadeira base do sucesso. E já que a gente está falando de estilo de vida, tem uma teoria fascinante chamada hipótese da alavancagem de proteína. A ideia é a seguinte: o nosso corpo tem tipo uma meta de proteína que ele quer atingir todo dia. Se a dieta tem pouca proteína, o corpo pode continuar mandando sinais de fome para tentar bater essa meta. E aí, no processo, a pessoa acaba comendo muito mais carboidrato e gordura. Por isso, priorizar a proteína pode ser uma estratégia super poderosa para controlar a fome de um jeito natural. E vamos aproveitar o embalo para quebrar uns mitos rapidinho? Primeiro, suco detox limpa o corpo? Não, quem faz isso é o fígado e os rins, e eles fazem de graça. Segundo, carboidrato é o vilão? Também não, o vilão é o excesso de calorias, não importa de onde venha. E terceiro, pular refeições acelera o metabolismo? Pelo contrário, pode até desacelerar. Mitos derrubados. Mas, em meio a tanta ciência e avanço, o desespero ainda existe. E ele, infelizmente, ainda leva muita gente a procurar atalhos perigosos. E é aqui que o papo fica muito sério. Porque alguns desses atalhos não são só promessas vazias, eles matam. Olha só o nível do perigo. Existe uma substância, o DNP, que literalmente cozinha o corpo de dentro para fora. Não tem antídoto. Tem a tal dieta do algodão, que causa obstruções no intestino, que só se resolvem com cirurgia de emergência quando se resolvem. E a dieta da tênia, do verme solitária, que pode fazer o parasita migrar para o cérebro e causar convulsões e morte. A mensagem aqui não podia ser mais clara. Não existe atalho seguro quando o assunto é saúde. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a nossa própria biologia luta contra a perda de peso, e se os tratamentos estão evoluindo numa velocidade incrível, o que afinal é o verdadeiro sucesso? A ciência nos deu ferramentas espetaculares para essa luta. Mas talvez o sucesso de verdade não seja só um número que aparece na balança. Talvez seja encontrar um caminho sustentável que melhore a saúde e a qualidade de vida como um todo, respeitando a biologia e a complexidade de cada corpo. Fica aí a questão para a gente pensar.